meu filho? Responda! Saudações, meus amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos e peço que assistam o vídeo até o final e, se gostarem, deixem um like para ajudar na divulgação do canal. Para aqueles que quiserem tornar-se membros e ajudar na criação de mais conteúdo, poderão clicar no botãozinho logo abaixo, Seja Membro. No vídeo de hoje irei trazer um fato curioso sobre a vida de Parravicini. Ele teria sido supostamente abduzido. Esse é um relato feito pelo próprio Parravicini ao jornal argentino La Razón em 1968. Nostradamus argentino tem diversas profecias sobre extraterrestres e no caso em questão, ele mesmo teria tido um contato direto com uma entidade alienígena. Já fiz alguns vídeos sobre o tema e recomendo que assistam posteriormente, clicando no card acima. Agora, sem mais delongas, vamos lá. Abre aspas. Estávamos descendo a rua Chacabuco em uma noite com frio e nevoeiro com um amigo. De repente, um homem surgiu ao nosso lado. Ou melhor, pensamos que era um homem, disse Benjamin nessa entrevista. Abre aspas. Aquele ser, aquele homem, era maior do que nós, acrescentou falando sobre suas características peculiares. Era estranho, muito loiro, com cerca de 1,85 m de altura, com olhos grandes que pareciam cegos, porque não tinham pálpebras nem nada. Eram redondas, muito estranho. Ele estava vestido com algo que parecia um cardigan, esverdeado e luminoso. Ele começou a acenar e parecia que ele estava falando alguma coisa, algo que não entendemos. Ele nos fez sinais como dizendo para que caminhássemos em direção à diagonal, na direção da casa do governo. Naquela noite fria e nebulosa, Benjamin só queria chegar em casa. Então eles se afastaram, acrescentou o famoso vidente argentino. E então um amigo que o acompanhava disse: "Você não acha que este homem não é deste mundo?" E Benjamin respondeu que ele era muito raro, especialmente os olhos e as roupas metálicas. E ainda com curiosidade, eles voltaram de onde vieram. Abre aspas, voltamos, mas o homem já não estava mais lá, havia desaparecido. Várias noites depois, quando saiu para jantar, depois de assistir um filme no cinema, ele disse que, enquanto caminhava em meio ao nevoeiro e ao frio da madrugada, pela diagonal em direção a Belgrano, quando eu estava atravessando a rua, aquele homem apareceu para mim de novo, como se tivesse caído do céu. Abre aspas. O cara começou a falar, mas de um jeito estranho. Jap, glá, prip, jap. Eu olhei para ele totalmente confuso, porque eu não entendia, e então disse para mim mesmo: bem, esse aí me assusta. Então apertei o passo e de repente fiquei paralisado. Não conseguia mais andar, não conseguia me mexer. Mal cheguei a 5 metros. Benjamin acrescentou na entrevista que estava plenamente consciente, mas não conseguia se mexer. Comecei a me perder, e eu estava indo, eu estava desmaiando. E então lembrou. De repente, me vi como na beira de um navio, com um trilho que parecia metal. Era como uma esplanada negra, como borracha. Então eu apareci lá, não sei como, e encontrei 2 outros seres iguais, muito sorridentes. Eles me cumprimentaram, colocando as mãos no meu ombro. Aí quando o entrevistador perguntou se aquilo era um disco voador, Benjamin respondeu: sim, é claro, não há dúvidas. E depois disse: eu estava em um disco voador. E continuou: me passou pela cabeça a ideia de que eu estava em um objeto voador, porque eu via lá embaixo,
a ponta do obelisco da cidade de Buenos Aires, que então tinha uma luz, e justamente quando me ocorreu de pensar isso, um deles me disse: sim, nós somos de Vênus. Na viagem de Benjamin a bordo do disco voador, ele viu cidades lá do alto, até retornar a Buenos Aires, no mesmo lugar de onde tais seres o levaram. Embora falasse uma língua estranha, esses seres disseram-lhe em espanhol: não se surpreenda, porque falamos todas as suas línguas, porque somos telepatas e você também é um telepata. Eu falo com você telepaticamente. O ser acrescentou: da mesma forma que você tem televisão, onde vê tudo o que acontece, lá de fora nós vemos vocês perfeitamente e os conhecemos perfeitamente. Disse-lhe também que o conhecia há um tempo e que queria mostrar-lhe algo e ter uma experiência com ele. Em seu livro O Enigma do Homem Cinzento, de 2014, Ricardo Gonzalez se pergunta sobre o que Benjamin disse nessa entrevista. Se talvez os seres que disseram conhecê-lo fossem os mesmos que o haviam contatado telepaticamente há muito tempo para transmitir as mensagens que ele expressava em suas psicografias. Muitas delas mencionam a visita e o retorno de seres extraterrestres e naves espaciais, bem como seus propósitos de ajudar a salvar a humanidade. Essas são algumas profecias que vocês estão vendo aí ao lado, feitas por Parravicini. Vamos dar uma lida. Abre aspas. Diante das visitas constantes de naves extraterrestres, a ciência negará, depois duvidará e finalmente dirá: é verdade, nossa sabedoria foi passada para trás. Séculos nos vigiam e contemplam. Essa é a profecia de 1940. Mais uma. A ciência se sente como uma criança diante do surgimento constante dos problemas relacionados a OVNIs. A ciência, incapaz de saber, nega. A ciência cresce, mas não é. Essa é de 1969. Amigos e amigas, o fato é que Parravicini não foi o primeiro e nem o último a ter contato com seres que apresentam essa descrição: altos, loiros e muito brancos. Inclusive, falei sobre isso na análise do filme Presságio. Os extraterrestres do filme têm exatamente essa descrição, como vocês podem ver. Olha só, tem tudo a ver, pois no filme as profecias eram transmitidas de forma telepática às crianças, exatamente como ocorreu com Parravicini. Pesquisem aí casos ufológicos com seres loiros e vocês irão se surpreender com a quantidade de relatos. Minha mãe mesmo disse que na adolescência dela, uma colega da escola, da mesma turma que ela, ficou desaparecida quase 2 semanas e quando voltou estava diferente. Todos queriam saber o que tinha acontecido com a menina e ela contou. Contou a verdade. Disse que estava voltando para casa de noite quando subitamente viu um clarão e se viu dentro de um local estranho. Disse que fizeram experimentos com ela. Inclusive, ela mostrou as marcas nas costas diante da turma. E aí, e o que fez a turma, né? Ridicularizou a pobre coitada, fizeram piadas e falaram que ela estava drogada, estava se drogando. Isso aí aconteceu mais ou menos na mesma época da abdução de Parravicini, aí na década de 60, né? Felizmente é isso que acontece quando as pessoas tentam contar os seus relatos. Bom, eu penso que isso tudo está interligado. Aparição de extraterrestres, profecias e o final dos tempos. Creio que em breve tudo será revelado. E agora eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do vídeo de hoje. Bom, é isso. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe. Lembrando que para aqueles que quiserem, puderem ajudar, poderão tornar-se membro clicando no botãozinho logo abaixo. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau.